Ei, tudo certo? Essa é a minha primeira videoaula, quer dizer, não sei se vai ter outras, mas quem sabe, né? Eu tô gostando da experiência, seria um ótimo método de avaliação. E antes de começar, eu gostaria de agradecer a duas pessoas, que é o professor Eli e o professor PH. Muito obrigado pela oportunidade, vocês são demais. E agora acho que é a vinheta. Mas não tem vinheta. Otelo, o Mouro de Veneza, versão brasileira, Sam Passos. Antes do resumo e análise da peça, é importante conhecer algumas informações técnicas a respeito da obra. Ela foi escrita por volta do ano 1603, 1604, pelo autor, dramaturgo, poeta inglês William Shakespeare. Eu não sei. Eis a questão. A peça é uma tragédia, e é uma das tragédias mais comoventes shakespearianas. Ela trata de temas como ciúme, traição, amor e racismo. Racismo é ruim. E assim essa obra possibilita muitas reflexões e muitas interpretações. Inclusive ela foi adaptada para os quadrinhos, para o teatro, obviamente, para o cinema. E enquanto eu estava fazendo essa pesquisa sobre essa peça, eu contei 15 adaptações, 15 filmes sobre a peça, sobre Otelo, Mouro de Veneza. E tem até uma infantil chamada Otelito. Esse nome é muito engraçado. E a obra também está nos livros, são várias versões de livros por diversas editoras, sendo um dos mais famosos esse aqui. Agora sim, vamos para o resumo e análise. O enredo conta com 13 personagens, mas a peça gira em torno apenas de 4 personagens principais, que são Otelo, Desdémona, Iago e Cássio. Otelo, Mouro de Veneza, Desdémona, sua esposa, Iago, o suboficial de Otelo, e Cássio, seu grande amigo. Por que eu fiz isso? Uma característica importante que é preciso citar sobre Otelo é que ele é negro. E durante o enredo tem todo um preconceito contra ele por causa da sua cor. Otelo então se apaixona por essa mocinha chamada Desdémona. Ela era uma mocinha bem bonitinha e era branca e tinha uma posição social muito importante. Até porque ela era filha de Brabâncio, que era um dos senadores, se não o mais importante senador e mais poderoso daquela cidade. Felizmente aquele amor era recíproco, mas por outro lado não era tão bom assim porque o relacionamento deles era proibido. Então eles resolveram se casar secretamente, mas Brabantio ficou sabendo desse casamento. E adivinha quem contou para ele? Foi o suboficial de Otelo, Iago. E quando Brabantio ficou sabendo desse casamento secreto por meio de Iago, ele foi lá atrás dele. Queria até matar. O Brabantio era brabo mesmo. Iago contou a Brabantio a respeito desse casamento secreto como parte do seu plano de vingança. Esse plano de vingança aconteceu por causa que havia Cássio e ele foi privilegiado com o cargo de ser tenente de Otelo. Otelo deu esse cargo para ele ao invés de Iago. Iago havia se esforçado tanto para ser tenente, fazia tudo certinho, tinha muito conhecimento de guerra, dessas coisas, de soldados e tal. E acabou não ficando com o cargo. O cargo foi para Cássio, o melhor amigo de Otelo. E por isso ele ficou com muita raiva.
e queria arquitetar um plano bem para acabar com Cássio e como vingança a Otelo por causa disso que ele fez. Então, voltando um pouquinho. Quando Brabantio ficou sabendo desse casamento secreto de Otelo e sua filha, ele foi atrás dele, para matar mesmo, como eu tinha dito antes. Mas quando ele chegou lá e encontrou Otelo com a sua filha, chegou uma carta de Veneza convocando Brabantio, Otelo, para uma reunião muito importante que iria acontecer em Veneza. Se eu não me engano, era para discutir estratégias militares, era algo assim. Então, voltando a Veneza, eles participaram dessa reunião e lá nessa reunião ocorreu uma discussão, um julgamento, por assim dizer. Brabantio acusou Otelo de ter enfeitiçado Desdémona, que provaria que ela tinha se casado com ele por causa de feitiçaria e não por outro motivo. E Otelo, em sua defesa, disse que tudo que havia acontecido entre eles era apenas amor e não havia nenhum tipo de feitiçaria, nem tinha encantos que fizeram ela se casar com ele. E felizmente a Desdémona, ela esqueci a palavra. A Desdémona confirmou aquilo. Ela disse que não tinha ocorrido nenhum tipo de feitiçaria e sim, eles tinham ficado juntos apenas por causa do amor. E deu tudo certo. As acusações foram tiradas de Otelo e Brabantio ficou todo sem jeito porque ele não podia mais interferir no casamento dos dois. Mas Otelo ele foi inocentado apenas por dois motivos. Pelo que ele tinha falado, que era sobre a questão da feitiçaria, que não tinha acontecido, e sim tinha acontecido amor entre os dois. E o segundo motivo é que ele era o único capaz de conduzir um exército a um ataque contra um esquadrão que estava se dirigindo lá para Chipre, um esquadrão turco. Fugindo um pouquinho dessa linha de raciocínio, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de Iago. Iago ele recebe um destaque muito importante na peça, é muito grande. Até porque fala muito a respeito da inveja, do ódio que motivaram ele a construir esse plano de vingança contra Cássio e contra Otelo. As coisas ainda iriam piorar muito e os problemas de Otelo, Cássio e de outros personagens só estavam começando. Iago era um hábil conhecedor da mente humana e ele sabia que Cássio possuía total confiança de Otelo. Os dois, como eram muito amigos, tinham confiança um no outro e essa confiança era muito forte. Então Iago, muito esperto, usaria Cássio no primeiro ato de seu plano de vingança. Iago sabia que Cássio possuía total confiança de Otelo. Os dois eram muito amigos, então tinha uma confiança muito grande entre os dois. Então a primeira coisa que Iago fez foi, numa festa que estava acontecendo lá em Chipre, essa festa era para Otelo e sua esposa, Iago induziu Cássio a ficar embriagado. Então, quando Cássio estava lá embriagado, ocorreu uma briga entre ele e Rodrigo. Os dois brigaram naquela festa. E Otelo ficou sabendo dessa briga e imediatamente tirou de Cássio o seu cargo de tenente. Cássio não era mais tenente. Então, como Cássio ele estimava muito esse cargo de tenente, ele ficou muito triste por causa que ele perdeu. Então, como parte do plano de vingança de Iago, mas ninguém estava desconfiando desse plano, foi que Iago ele chegou a Cássio e disse que se ele quisesse novamente esse cargo de tenente, ele poderia falar com Desdémona, que talvez ela daria a ele novamente esse privilégio, esse cargo de tenente. Mas isso fazia parte do plano de Iago. Então, quando Cássio foi em Desdémona e pediu a ela novamente o cargo de tenente, Otelo não estava presente, não estava junto com ela, mas ele viu os dois conversando. Então, por causa disso, Iago chegou em Otelo e insinuou que Desdémona estava tendo um caso com Cássio. E isso alimentou algumas dúvidas em Otelo. Ele ficou um pouco desconfiado. E outra coisa que contribuiu fortemente para essas dúvidas em Otelo e contribuiu muito mesmo para o plano de vingança de Iago é que Desdémona ela tinha perdido um lenço, um lencinho.
Só que esse lencinho, ele era muito importante, significava muito para Otelo, porque ele havia presenteado Desdémona com esse lenço. E esse lenço era meio que a representação do amor e da felicidade do casal. Otelo até acreditava que esse lenço era encantado. Então, de alguma forma, Desdémona perdeu esse lencinho. E isso era muito grave, porque iria trazer muitos problemas. Então, uma pessoa encontrou esse lencinho, que foi Emília. Emília era esposa de Iago. E por meio dela, ele conseguiu o lencinho da Desdémona, por meio da sua esposa Emília. E isso contribuiu muito para o plano dele, como eu já disse antes. É porque eu falo muito contribuiu. Então Otelo ficou sabendo que Desdémona tinha perdido esse lencinho. Então Iago foi lá em Otelo e disse para ele que ela tinha presenteado Cássio com o lencinho. E já que Otelo já estava muito enciumado com essa história de que talvez haveria um caso com Desdémona e Cássio, ele resolveu ir tirar limpo essa história com a própria esposa dele. Ele foi lá perguntar para ela sobre isso. Você deu lencinho para Cássio? Quer dizer, ele não falou assim, ele falou mais formal, né? Porque nessas tragédias, nessas peças é tudo formal. Mas claro que era mentira. Tudo isso fazia parte do plano de vingança de Iago. Então, Otelo foi até sua esposa conversar com ela a respeito disso, tirar uma satisfação. E Desdémona, ignorando essa conversa de que ela tinha presenteado Cássio com lencinho, ela não soube explicar como ela tinha perdido esse lencinho. Talvez isso motivou as dúvidas na cabeça de Otelo. Talvez ele pensou que ela estava tentando esconder alguma coisa. E durante a conversa que os dois estavam tendo naquele momento, o safado do Iago foi nos pertences, foi lá nos aposentos de Cássio e escondeu o lencinho entre os pertences dele. E se isso já não bastasse, se isso já não fosse problema suficiente, Iago também forjou uma carta com a letra de Desdémona. Ele conseguiu a letra dela por meio de outra cartinha que Desdémona tinha realmente enviado para Emília, sua esposa. Então Iago foi lá e escreveu do mesmo jeitinho da letra de Desdémona e colocou junto com o lencinho e o lencinho junto com a carta lá nos pertences de Cássio. Eita. Então, Iago Falso chegou a Otelo e disse para ele como ele poderia encontrar o lencinho perdido lá nas coisas de Cássio. Então esse plano de vingança estava tomando uma forma muito grande. Ele estava conseguindo mesmo manipular Otelo. E Otelo nem passou pela cabeça dele de que estava sendo enganado, de que tudo aquilo era um plano de vingança de Iago. Até porque Iago, ele guardava essa falsidade dentro dele. Ele não demonstrava em nenhum momento que estava contra Otelo ou contra Cássio. As coisas ainda estavam bem escondidas. E Cássio tinha realmente um caso com uma mulher, mas não era Desdémona, obviamente. Era outra mulher. Então aconteceu outra coisa. Iago ele manipulou novamente o Otelo, fez com que ele ouvisse uma conversa de Cássio e lá nessa conversa ele ouviu escondido. E lá nessa conversa eles conversaram a respeito dessa amante de Cássio. E o coitado do Otelo, ele achava que eles estavam falando de Desdémona. A conversa pareceu muito que estavam falando de Desdémona, até porque ele estava criando várias ideias. Então aquilo só aumentou a paranoia dele. Ele ficou realmente... Se ele já estava enciumado, ele ficou sem nem dizer. Então, jurando lealdade ao Otelo, Iago disse a ele que iria matar Cássio. Vou matar Cássio porque ele fez isso com o senhor. Mas o plano dele era mesmo matar Cássio, não por esse motivo, mas sim por motivos de vingança. Além disso, ele queria matar tanto Cássio como Rodrigo. Então ele foi lá matar os dois. E nesse ataque que ele fez tanto a Cássio como a Rodrigo, ele acabou matando Rodrigo, mas Cássio não, ele ficou apenas ferido. Iago tinha muito medo de que o plano dele fosse por água abaixo, por deixar os dois vivos.
Pois é, Cássio ficou apenas ferido e Rodrigo morreu. Mas Otelo, ele já não parava mais de pensar, já não parava mais de alimentar esse ódio, esse ciúme que ele estava tendo. Essa história foi tão bem tramada, esse plano foi tão bem arquitetado, que manipulou realmente Otelo e ele já não aguentava mais. E motivado pela raiva e pelo ciúme, Otelo decidiu fazer uma coisa muito triste. Ele foi lá no quarto da sua amada e matou. Matou a coitada. E ela era a única inocente nessa história. Mas até aí ele não sabia. Ele ainda achava que havia um caso. Ele ainda estava muito louco e no limite do seu ciúme. Ele não sabia que ela era inocente. Ainda. Emília, ao saber do ocorrido, decidiu contar a Otelo e a outras pessoas presentes ali que todas aquelas confusões de antes, todos os problemas, não passavam de um plano de seu marido Iago. Ela contou a Otelo que sua esposa desde o começo era inocente e que nunca havia tido um caso com Cássio. Ela tinha sido fiel desde o início. Isso foi o bastante para deixar Otelo emocionalmente abalado. E ele ficou desesperado. Tanto é que ele tomou uma decisão muito triste também. Ele foi até onde estava o corpo de sua amada, se ajoelhou, eu acho que ele se ajoelhou, pegou um punhal e se matou e morreu sobre o corpo de sua amada ali. Ali tá falando do Orfeu. É? Deixa eu ver. Depois desses acontecimentos, Iago descobre que a sua esposa Emília o traiu, de uma certa forma, por ter contado a Otelo sobre os seus planos. Então Iago ele mata a sua esposa Emília e foge. Mas não para muito longe, porque depois ele é pego pelas autoridades e é julgado e preso. Cássio ele se recupera e passa a ficar no lugar de Otelo. Ele passa a ter o cargo que Otelo tinha quando ele era vivo. Finado Otelo. E a peça acabou. E agora uma mais ou menos breve análise dos personagens. Vou dar uma lidinha nas minhas anotações. Primeiramente Otelo, o general Moro que tinha uma posição não tão de destaque, mas não deixava de ser. Era respeitado, disso não temos dúvida. Durante a peça percebemos a mudança, a transformação de seu estado mental. No começo da peça ele se mostrava um homem incorrupto, forte e pleno. Essa palavra pleno era uma moda tão grande um dia desse, né? E uma pessoa a qual Otelo foi impotente foi o próprio Iago. Isso é uma das coisas mais visíveis da peça. É de certa forma angustiante ver o quanto Otelo veio sendo manipulado todo esse tempo. Assim, o personagem também é visto como inseguro, como se ele sofresse um complexo de inferioridade. Agora é a Desdemona. Ai. Desdémona, conhecida durante toda a peça como uma nobre e importante mulher, desejada por vários jovenzinhos daquelas famílias existentes da República. Uma jovem muito bela, uma jovem tão tímida, de espírito tão sossegado e calmo, que corava de seus próprios anseios. Essa é uma citação da peça. Quando confrontada pelo seu pai, na ocasião da descoberta do seu casamento secreto, Desdémona se permite seduzir pelo romance ingênuo que ela tinha por Otelo, o qual provocava nela um mundo de suspiros. Que coisa bonita, né? Desdémona se entrega diretamente a Otelo, mas o perfil singelo da personagem é afetado quando ela parte em aventuras militares com seu esposo Otelo. Ao final da peça conhecemos o final extremamente triste
que Desdémona teve. E além de sofrer acusações, perder sua imagem de esposa dedicada, sua dignidade, morreu até sem esperanças, até mesmo esperança em sua fé. Desdémona, sempre tão pura, fiel ao seu próprio assassino, nos revela os traços do personagem Otelo, que se mostrou tão diferente de sua esposa em diversos aspectos. Agora, meu amigo Iago. Todo o tempo, Iago mantém em segredo a sua falsidade e a sua corrupção. Iago nos apresenta algo chamado psicomaquia. Segundo Germaine Greer, professora de literatura em Warwick, psicomaquia é uma luta dentro da própria alma que pode ser externalizada de várias formas. Na peça, isso acontece quando o mal atua sobre o próprio protagonista. Uma forma de Shakespeare mostrar como esse mal atua sobre o personagem e como ele tende a se manifestar é por apresentar Iago como um personagem onipresente, ou seja, Iago está em todos os lugares, manipulando, enganando todos ao mesmo tempo. E todos foram tão enganados que, para Otelo, Iago sempre foi um soldado honesto e tinha um bom comportamento. Iago possuía uma confiança enorme no passado, mas conhecemos Iago como a personificação do mal, e o do ódio e da inveja também. O personagem possui habilidades fantásticas, apesar de que tenham sido usadas para o mal. Tem um conhecimento enorme sobre a natureza humana e, por causa disso, o sucesso está nos seus planos, que trouxeram consequências para os personagens, tanto mentais como físicas. Agora é Cássio. E eu lá quero saber. Cássio, muito sábio, era matemático. Conhecia muito sobre a guerra, apesar de não ter comandado nenhum. Mesmo assim, foi escolhido por Otelo para o cargo de tenente. Cássio possuía a total confiança de Otelo, e não só dele, de Desdémona também. Cássio deixou que a sua ingenuidade o cegasse quanto aos planos de Iago. Deixou-se embriagado, envolver-se em uma briga e, como sabemos, por causa disso perdeu o posto de tenente. Isso só contribuiu mais ainda para os planos de Iago, pois dessa forma Cássio ficou no controle de Iago todo o tempo, igual a marionete. E os dois últimos, Brabâncio e Emília. Brabâncio era um homem respeitado e importante. Brabâncio mostrou-se contraditório. Em um momento era totalmente cordial com Otelo. Já em outro momento acusou ele de feitiçaria e queria até matá-lo. E Emília, não podemos descartar a importância de Emília na peça. E apesar dela ter tido uma participação discreta no início, Emília foi fundamental no desenrolar dos acontecimentos. Os finais. Emília, sem temer por sua própria vida, enfrenta o marido e revela a Otelo que Iago era responsável por tudo e que ele estava enganando a ele e a todos os outros. Análise do tempo. 12h21. O tempo de maior predomínio na obra é o tempo psicológico, pois na peça há vários monólogos. Nas encenações do teatro, os monólogos são usados para mostrar o que os personagens estão pensando. E quem retém maior parte dos monólogos nessa peça é Iago. Assim, isso nos permite conhecer o seu interior sombrio e a sua mente. E quando ocorrem os monólogos na peça, o tempo cronológico deixa de existir por algum período. Lembrando que esse tempo cronológico é marcado pela fala dos personagens. E a peça tem 5 atos. O primeiro ato dura uma noite, há um intervalo entre o primeiro e o segundo ato, e esse intervalo é de mais ou menos uma semana. Foi quando ocorreu a viagem de Veneza para Chipre. E o segundo ato dura uma noite. E o terceiro ato já acontece no dia seguinte ao segundo ato.
e esse ato dura provavelmente pouco mais de uma semana. Os 2 últimos atos duram um dia e uma noite. E eu acho que eu nunca falei tanto a palavra ato na minha vida como agora. Tá tendo um show bem ali de forró. O homem tá falando com som. Alô, som. No total, a peça dura aproximadamente 24 dias. Espaço. Tan 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 tan. Eu sou inevitável. Cadê minha joia do tempo e do espaço? O espaço em Otelo, ele não tem tanta importância. Em Veneza ocorre o primeiro ato e os outros atos ocorrem em Chipre. Na obra existem espaços abertos e espaços fechados, mas os momentos mais tensos ocorrem em espaços fechados, como nos momentos da morte de Desdémona, Otelo e Emília. Agora, ideologias. Eu odeio essa palavra. E para iniciar o tópico ideologias, eu escolhi falar a respeito do preconceito existente na peça. Primeiro, o preconceito religioso e racial. Especialmente o preconceito racial é presente em toda a obra. Há trechos em que os personagens zombam de Otelo por causa de sua cor. Vejamos alguns. Vou fazer a citação, depois eu falo o nome do personagem que falou essa citação. Agora mesmo, neste momento, um velho bode negro está cobrindo vossa ovelha branca. Quem fala isso é Iago. Quereis que vossa filha seja coberta por um cavalo berbere em que vossos netos relinchem atrás de vós? Quem fala é Iago também, essa frase. Essa citação. E uma das citações que demonstram o preconceito religioso é essa aqui. E cuja mão, tal como um vil judeu, jogou fora uma pérola mais rica de toda a sua tribo. Cão circuncidado. Quem fala isso, primeiramente é Otelo e depois Rodrigo. São duas citações que demonstram preconceito religioso, inclusive quando ele fala de cão circuncidado, porque a circuncisão faz referência aos judeus. E o segundo tópico é o casamento interracial. Na época isso era incomum, e quando ocorria, a sociedade ficava doidinha. Depois desse resumo e análise, conhecemos um pouco não, muito, a respeito dessa obra de Shakespeare. E posso dizer que é mesmo uma das peças mais tristes e trágicas do autor. É uma tragédia, né? Define esse enredo com as sábias palavras de Ludovico, um dos personagens da peça. Ó conclusão sangrenta! Obrigado a todos que assistiram até aqui e lembrem-se, leiam sempre, porque ler é bom pra cabeça e pro coração. E a vida é como um livro, tem que ler e passar as páginas. É uma coisa assim. Boas leituras tornam a vida melhor. Essa foi bonita, hein? Tchau.